Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, e nessa edição você vai ver informações a respeito de como que andam as lavouras dos dois principais estados produtores de soja lá nos Estados Unidos. Por lá, de acordo com uma iniciativa privada muito conhecida no país, tem piora para as lavouras no comparativo com os 3 últimos anos. Você vai entender nessa edição do Agricultura BR. Nós vamos falar também a respeito de uma certa confusão que está Brasil e Estados Unidos hoje em torno de disputas relacionadas ao biocombustível. Tem ainda destaque para uma agência de informações que atua aqui no Brasil, que hoje trouxe a informação confirmando que o BNDES tem se esforçado, articulado para derrubar a presidência do JBS, tirar a família Batista da presidência da JBS. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. No programa de hoje você tem mais um capítulo da série Rotas e Vinhos. Hoje o 4º capítulo trazendo para você informações de um mundo novo para a produção de vinho. Um mundo que começou a impor características bem particulares de produção. Na Serra Gaúcha, muitos agricultores familiares, ou chamados colonos, apostam na produção de suco de uva. Um mercado emergente com crescimento médio anual de 28%. De fato, esta é uma alternativa que tem incitado os investimentos de muitos produtores familiares, sobretudo por intermédio de associações e cooperativas. Hoje, na 4ª reportagem do Rotas e Vinhos, você acompanha essas informações ainda nesta edição do Agricultura BR. Por aqui o quadro Agroações agora fala sobre uma relação diferente, né? Isso porque o BNDES, que ajudou, levantou a família Batista, fez ela se tornar o que é, principalmente os irmãos Wesley e Joesley Batista, isso desde quando era uma casa de carne no interior do estado de Goiás, a se tornar a maior companhia, a maior processadora de carnes do mundo, hoje quer tirar os batistas de frente dessa empresa. É o que garante a agência Reuters em uma reportagem especial que foi divulgada nesta sexta-feira. A Reuters afirma que sim, que o BNDES tem articulado para tirar da presidência agora o Wesley Batista. O Wesley Batista, que substituiu seu irmão mais novo à frente da JBS, agora tem essa situação de forte pressão do BNDES através do BNDES Par. É importante lembrar que o BNDES ele conseguiu compor as situações financeiras, econômicas, para que o JBS tivesse a expansão que teve, para conseguir atingir as metas que acabaram sendo batidas no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Europa e também outros países. Há um entendimento, já há algum tempo, que tem sido visto no mercado de que o BNDES tem dificultado as coisas para a presidência dessa empresa, no caso, o JBS. Nós vamos ver agora como é que vem as ações do JBS, porque ela vinha apresentando uma forte recuperação em 30 dias. Você vê aqui JBS, que no dia 25 de julho tinha um valor de R$ 7,00 pelo valor da ação, em 1º de agosto estava em R$ 7,70, no dia 8 de agosto, R$ 8,55, no dia 17, R$ 8,70, dia 24 de agosto, com um recuo frente ao que acontecia no dia 8 e 17 de agosto, mas mesmo assim, com R$ 8,43, apresentando uma elevação frente ao que acontecia há 30 dias, R$ 1,43 mais caro os valores das ações da JBS. É importante lembrar que a BNDES, através do BNDES Par, braço de investimento do Banco Estatal, busca retirar da JBS mesmo, de acordo com a reportagem da Reuters, Wesley Batista. O banco culpou sua conduta pela queda de 28% do
valor das ações da empresa neste ano. Ambos os lados têm aumentado seus esforços para influenciar os acionistas da JBS diante da Assembleia Geral que vai acontecer em 1º de setembro, semana que vem, que decide o destino de Wesley, que está no comando da empresa desde janeiro de 2011. Então, essa pressão maior e principalmente essa colocação, né, se nós esticássemos esse gráfico aqui e trouxesse para um ano, nós vamos observar forte queda. Evidentemente que depois que nós tivemos a situação que foi colocada a público, o que vem acontecendo com o JBS, a situação ficou bastante difícil. Entretanto, você que acompanha a Agricultura BR, principalmente o quadro de Agroações, e vê os balanços financeiros, os balanços trimestrais da JBS mostram que a empresa tem perdido rentabilidade já há bastante tempo. Já está para quase 2 anos que a JBS tem a cada trimestre reduzido a sua rentabilidade, principalmente o lucro líquido caindo. Isso por conta de um endividamento maior e uma alavancagem que vinha sendo cada vez mais elevada a cada relatório. O que aconteceu em torno das delações dos envolvidos, né, dos líderes da JBS, é que aí sim despencou de vez. E a BNDES tem colocado essa situação para influenciar também os outros investidores, os demais acionistas que têm direito a voto, para que no dia 1º de setembro a família Batista deixe a gestão da JBS. Para muitos analistas de mercado, essa seria o primeiro passo para uma tentativa de recuperação real das ações da empresa no Brasil. Já que eu falava de como que vinham as ações da JBS nesses últimos 30 dias e que em um ano caiu muito, caiu 28%, vamos ver agora como é que estão os negócios com as ações da JBS. Hoje, mais cedo, vinha com queda forte. Como é que vem as ações da JBS nesse momento? Agora vem com alta, né? Desculpa, vem agora com alta de 3,55%, vem a R$ 8,73 as ações da JBS S3 com elevação, 3,44% de alta, a R$ 8,72. O mercado entende que uma movimentação para saída da família Batista da coordenação, da gestão de JBS seria bom para a empresa. Então, isso já sinaliza bastante o que pode acontecer no dia 1º de setembro, quando acontece essa importante reunião dos membros acionistas de JBS. A Agricultura BR agora traz para você alguns números relacionados à China, baseados no último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, mostrando o quanto que a China tem se elevado, né, na sua questão de consumo e importação de soja. Olha, para se ter uma ideia, a China deve consumir na temporada 17-18 um pouco mais de 108 milhões de toneladas de soja, consumo. O Brasil, de acordo com o próprio relatório, deve produzir 107 milhões de toneladas. Então, esses números mostram quanto que a China ela é relevante. Se o Brasil tivesse que alimentar a China, se não tivesse nenhuma outra produção, nenhum outro fornecedor, toda a soja que o Brasil deve produzir na safra 17-18 não seria suficiente para abastecer o mercado chinês. Vamos aos números então? Aqui a gente traz aqui a lembrança do que vem acontecendo em relação aos números para a soja neste país. Na China, o maior consumidor do mundo, é o termômetro para esse mercado. Produção chinesa estimada em 14 milhões de toneladas. 14 milhões de toneladas de soja na China é um número recorde. O pessoal pode às vezes não está atento a isso, mas a China é um país que produz sempre na casa de 12 milhões de toneladas, deve chegar a 14 milhões de toneladas na safra nova, na 17-18. As importações chinesas devem alcançar 94 milhões de toneladas de soja. Isso aqui já é a garantia de um mercado aquecido. Independente da situação de oferta, a oferta ainda deve se manter elevada, temporada 17-18, por conta de Brasil, Estados Unidos, com as suas safras muito extensas, né, muito intensas, mesmo assim, essa situação de demanda chinesa aqui, ela se mostra como principal termômetro para que a demanda continue extremamente aquecida. Soja recua não por uma falta de demanda, muito pelo contrário, a demanda nunca foi tão grande, e sim por conta de uma oferta um pouco
mais expressiva no mercado internacional. Já o consumo deve chegar a 108 milhões e 100 mil toneladas na safra 17/18, com estoques de 18 milhões 940 mil toneladas. Esses são os números para a China, aqui um resumo do que deve acontecer com China na temporada 17/18. Agora a gente vai falar um pouco a respeito dessas importações. As importações elas são importantes porque a China, como sendo o maior consumidor e importador de soja do mundo, ela traz esse termômetro para a soja no mundo todo, para o Brasil, Estados Unidos, Argentina principalmente. E aqui nós mostramos esse quadro que mostra essa evolução nos últimos levantamentos que foram apresentados. Você vê aqui, ó, de junho até agosto, para a safra 16/17, a cor verde, que essa elevação de 2 milhões de toneladas na intenção de compra de soja para a temporada velha. De 89 milhões para 91 milhões de toneladas, e essa situação aqui, então, ela se firma numa importação de 91 milhões de toneladas para a safra chinesa, né, para os chineses. Na cor vermelha, tem a intenção de importação na temporada 17/18, que sobe de 93 milhões para 94 milhões de toneladas entre junho e agosto. E evidentemente que nós devemos ter ainda muitos outros relatórios para a safra 17/18 que devem alterar isso, e na expectativa pelo cenário global, China deve continuar ampliando, né, a sua intenção de compra. Isso porque os estoques chineses é uma situação que é extremamente importante para eles. E apesar da gente mostrar números às vezes de 18, 19 milhões de toneladas, é importante lembrar que um número como esse garante pouco mais de 30 dias de consumo para aquele país. Veja só, trazendo aqui os estoques de soja na China, agora a 16/17 na cor vermelha, a 17/18 na cor amarela, nós vemos como é que vem esses estoques. Olha só, na safra 16/17, em vermelho, em junho eram estimados 17 milhões 560 mil toneladas, em julho sobe para 19 milhões 160 mil, em agosto mantém estabilidade. Esse aqui é o estoque de passagem da China na temporada 16/17. Entretanto, o estoque de passagem da 17/18 deve ser menor, mesmo com uma compra de 94 milhões de toneladas. Observe que em junho era estimado 17 milhões 410 mil toneladas, julho 18 milhões 210 mil e agora em agosto quase 19, 18 milhões 940 mil toneladas de soja. Esses dados, eles são importantes, eles são números que mostram a situação de demanda do maior importador e consumidor de soja do mundo e que precisa ter garantias para o seu consumo interno, principalmente num país que continua ganhando cada vez mais população urbana, uma população que vai saindo da área rural, indo para áreas urbanas, cidades que são criadas na China todos os anos para exatamente suprir essa população. E uma população que ganha mercado, que começa a consumir, que consome carnes principalmente, logo que começa a ter uma situação financeira um pouco melhor. Para produzir carne, precisa de soja e é por isso que nós vemos uma importação de soja para a China em alta, continua se elevando e com perspectivas de continuar desta mesma maneira. Eu falo agora a respeito dos exportadores de soja dos Estados Unidos, exportadores privados, que hoje trouxeram importantes informações ao mercado. Essas informações garantem que teve venda tanto de soja quanto de farelo de soja na divulgação nesta sexta-feira, 25 de agosto, ao Departamento de Agricultura norte-americano. Acompanhe comigo que, de acordo com os exportadores privados, foram vendidas 132 mil toneladas de soja para a China, aqui falando da temporada 17/18. Já para a Tailândia, foram comercializadas 105 mil toneladas de farelo de soja para os tailandeses. Então, aqui nós vemos uma realidade para o cenário para soja, para farelo, para o complexo soja norte-americano, que vem com vendas apresentando comercialização para a temporada 2017-2018 e que segue com boas vendas, principalmente para a soja. Vamos saber agora como o mercado reagiu a essa informação. Soja, logo depois que teve a comunicação, ainda andava em queda no dia de hoje. Vamos saber se essa queda continua, mas agora está mais branda, né? Nós temos aqui as posições, as 3 de mais curto prazo, perdendo 0,13% neste momento. Posição de setembro vem a $9,40 o bushel. Novembro, $9,45 o bushel. E janeiro de 2018, $9,54 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, a gente trazendo essa situação para soja norte-americana.
Já que a gente está falando de Estados Unidos, eu vou falar agora de um grupo, né, chamado ProFarm, né, que para fazenda é extremamente reconhecido nos Estados Unidos, e eles têm uma base de levantamento que eles vão às áreas de produção, todas elas nos estados produtores norte-americanos, para verificar como é que está a situação real na visão deles. São analistas técnicos, analistas de campo que vão verificar como é que está essa situação. É o chamado Tour ProFarm. E esse Tour ProFarm, que vai divulgando diariamente como é que está essa situação das lavouras, tem mostrado uma situação que diverge do relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. Esse dado é muito importante. Esse dado da ProFarm de mostrar que a situação não é boa, como está se dizendo o Departamento de Agricultura norte-americano, isso ajuda a se ter uma sequência, uma situação melhor para se entender como é que está a safra do maior país do mundo, principalmente porque diverge. O Departamento de Agricultura norte-americano mostra uma situação bem favorável para as lavouras da temporada 17-18, enquanto que a ProFarm diz que não é bem assim. Vamos ver então aqui os números apresentados para os dois principais estados produtores norte-americanos, começando aqui pelo estado de Illinois. Illinois e Iowa são os dois principais estados produtores dos Estados Unidos. Aqui esses números que você está vendo aqui são números negativos. Portanto, aqui, ó, milho tem uma condição 3,5% inferior àquela que tinha comparada à média dos últimos 3 anos. Na metodologia da ProFarm é sempre a média de 3 anos. Então aqui a soja apresenta uma situação 3% inferior à média dos últimos 3 anos. Essa é a situação que nós trazemos aqui para o estado de Illinois. O próximo estado que nós vamos destacar é o estado de Iowa, né, junto com Illinois, são os dois principais estados produtores, tanto de soja quanto de milho. Pode trazer aqui o destaque porque lá a piora nas lavouras, principalmente de soja, comparada à média dos 3 anos, é maior. Veja só que para milho a situação é 3% inferior à média de 3 anos, enquanto que para a soja 11,7% pior do que se tinha na média dos últimos 3 anos, dados importantes em torno do que vai acontecer com a situação das lavouras norte-americanas. E a gente quis saber da equipe da SOMAR Meteorologia como é que está a situação das lavouras norte-americanas. Essas situações das lavouras norte-americanas, de acordo com a SOMAR Meteorologia, vão apresentando chuvas que não são regulares, são chuvas pequenas, poucas quantidades e que não atingem todas as regiões. Entretanto, de acordo com a SOMAR, as temperaturas não são tão quentes como estavam anteriormente. É o que nós vamos acompanhar agora com a Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nas próximas semanas, as condições climáticas seguem favoráveis para as lavouras de grãos do meio oeste americano. As chuvas ainda devem se espalhar pela maior parte dos Estados Unidos, especialmente ainda seguem se concentrando nas áreas produtoras de grãos. Só que o volume de chuva nessa região, especialmente durante o período do dia 26 até o dia 30 de agosto, é mais baixo. Os acumulados não passam de 5 milímetros nas áreas produtoras de grãos do meio oeste americano. As instabilidades devem ganhar um pouco mais de força, principalmente nas áreas da costa sul do país. O acumulado de chuva é bastante elevado, pode alcançar até 130 milímetros e ainda há riscos para temporais. Durante o segundo período, essas instabilidades agora da costa sul do país perdem intensidade, mas mesmo assim o volume de água ainda segue bastante significativo. Pode chover até 70 milímetros de água na costa sul dos Estados Unidos. Enquanto que nas áreas produtoras de grãos, as chuvas agora até que ganham um pouco mais de intensidade, podendo acumular até 15 milímetros, porém as pancadas ainda devem seguir mais fracas e isoladas e podem ocorrer também intercaladas com períodos de tempo mais seco. Durante o terceiro período, entre os dias 5 até o dia 9 de setembro, as chuvas agora perdem força na maior parte do país. Os acumulados ainda seguem mais baixos, especialmente nas áreas produtoras de milho e de soja, e agora os acumulados não passam de 5 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ainda devem seguir persistentes, principalmente nas áreas produtoras de grãos, porém essa chuva ainda segue mais fraca, mas mesmo assim ainda segue favorável, mantendo o solo com boas condições de umidade. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Por aqui, o Agricultura BR destaca agora o que vem acontecendo com os valores da soja nos portos brasileiros, os dois principais portos que escoam a nossa safra. Sem muita variação, então, aliás, entre quinta e sexta-feira, sem variações nos valores. Então, a gente traz aqui os valores de referência. Nós temos aqui queda de cerca de 3% nos últimos 30 dias para Paranaguá e para Santos também. Olha só, Paranaguá mantém os mesmos valores, R$ 70,00 por saca, enquanto que o Porto de Santos, R$ 69,50 a saca de 60 quilos. Aqui as referências para os portos brasileiros, importante, Paranaguá e Santos, mantendo estabilidade. Nós estamos a semana toda, pode-se dizer assim, com os valores em Paranaguá R$ 70,00 e Santos R$ 69,50 por saca. A estabilidade que eu citava há pouco em relação aos valores praticados com soja nos portos brasileiros, ela tem duas relações diretas. Primeiro, em relação à soja em Chicago, que apresentou durante essa semana quedas, mas depois retomadas que acabavam compensando essas quedas. Então, um dos formadores de preço, dos principais formadores de preço, que é a soja negociada em Chicago, ela se manteve de uma maneira praticamente nula. Um outro fator em relação à demanda. Como eu estava dizendo desde o começo do programa, a questão da demanda ela continua extremamente aquecida. A China segue comprando muita soja dos Estados Unidos e também do Brasil. Há outros países asiáticos também que têm se destacado nessas compras, nessas aquisições e que são importantes para a balança, mas claro, China aí tem um fator fundamental em relação à formação de preços e isso é um outro fator de estabilidade. Tem muita oferta de soja no mundo, se sabe disso, 2 safras recordes nos Estados Unidos e no Brasil, a 16, 17, mas temos também aí uma demanda que é igualmente ou mais recorde do que essa oferta. O outro fator é o dólar aqui no Brasil. O dólar comercial aqui no Brasil tem acompanhado um compasso esperando as decisões que são de governo, decisão do governo brasileiro e decisão do governo brasileiro, tudo pode acontecer a qualquer momento. Entretanto, enquanto não acontece, o dólar comercial acaba, os investidores acabam esperando e o dólar também mantém uma linha de estabilidade. Uma estabilidade está na casa de 3,14. Olha só, o dólar vem estável mais uma vez, não vem para 3,15, com uma ligeira alta de 0,06%. Isso aqui é praticamente zero, portanto, mantém linha de estabilidade o dólar comercial no Brasil e é por isso que nós temos aí uma soja que durante essa semana não teve praticamente alterações nos valores de negociação nos portos brasileiros. E olha, ainda hoje nós vamos destacar aqui no Agricultura BR, mais uma vez, o quarto capítulo da série Rotas e Vinhos que você está acompanhando, eu sei disso, está gostando bastante, eu também. Eu quero agradecer, inclusive, os nossos colegas, a família Keito lá no Rio Grande do Sul, claro, a repórter Annelise Micolodi, por serem responsáveis por um trabalho tão bonito como esse. E nesta quarta edição, quarto capítulo, você vai ver no Rotas e Vinhos as situações, né, desde 1913 para conhecer a história da primeira e única vinícola a produzir champanhe ou espumante aqui no Brasil. Vocês estão convidados a conhecer daqui a pouco a centenária vinícola Peter Longo. Daqui a pouco nós vamos conhecer, olha a paisagem, eu tenho férias para tirar, eu não sei não, acho que eu vou para lá. Os meninos estão aqui no estúdio comigo, né? O pessoal está dizendo, isso é um ótimo programa para ir com a esposa, com a família, não é? E às vezes até sozinho, quem sabe, mas de qualquer maneira, cenários muito bonitos que você vai acompanhar daqui a pouco em mais um capítulo da série Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer mais uma vinícola aqui nessa série que tem ganho o Brasil. O pessoal está assistindo, está acompanhando, obrigado pelo retorno a todos.
E ainda hoje você vê, então, Rotas e Vinhos, porque daqui a pouco nós temos mais destaque. Você vai saber que imbróglio é esse que está envolvendo Brasil e Estados Unidos em relação às disputas comerciais em torno do biocombustível. Você vai ver que tem a Argentina no meio, tem Brasil, tem Estados Unidos. Estados Unidos, Donald Trump levantando, né, aquelas paredes, aqueles muros virtuais que ele tanto quer, protecionismo. Isso tudo tem causado muitos debates, muitas questões. Daqui a pouco, no Agricultura BR. A Agricultura BR destaca agora uma situação que já era prevista, isso desde quando estava tendo a disputa presidencial nos Estados Unidos. Mas que situação é essa? Uma situação de um protecionismo muito maior por parte dos norte-americanos. Logo que Donald Trump assumiu, se teve aí umas intenções, muita falação, mas de atitudes mesmo, de ações que realmente impactaram o mercado internacional, poucas. Entretanto, agora ele começa a trazer e mostrar um pouco mais, de uma maneira mais expressiva, talvez, esse protecionismo norte-americano. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora se tem uma dessas medidas que envolvem ou impactam diretamente o Brasil de uma maneira muito mais clara. Eu estou falando dos biocombustíveis. Durante as últimas semanas, eu tenho falado a respeito de dois assuntos muito importantes. O primeiro deles foi em relação aos Estados Unidos, eles exercerem uma tributação acusando de dumping a produção da Argentina de biodiesel. A tarifa que está sendo proposta para os argentinos em relação ao biodiesel pode chegar até 61,17%. Eu vou repetir. A tarifa proposta pelos norte-americanos à importação de biodiesel argentino pode chegar a 61,17%. Lá na Argentina, se diz que qualquer taxação acima de 15% inviabiliza o embarque do produto. O último capítulo que nós destacamos tem a ver com o Brasil. Um dia depois, isso nessa semana, um dia depois da confirmação, na última quarta-feira, o Brasil se posicionou em relação a outro fator. O que o Brasil fez? O Brasil colocou a seguinte situação que foi publicada pela CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior. Ela diz a seguinte frase, que todo produto etanol que é importado pelo Brasil numa quantidade superior a 600 milhões de litros será tarifado em 20%. Uma ação que já era solicitada pelo setor sucroalcooleiro do Brasil já há muito tempo. Entretanto, não se tinha feito nada. Mas agora sim, se taxa em 20% o etanol importado acima de 600 milhões de litros e, evidentemente, só atinge um país. Que país é esse? Estados Unidos. A duração, 12 meses. E aí, neste cenário, nós temos aí Estados Unidos, que levantou barreiras comerciais na questão do biocombustível, contra alguns países, entre eles a Argentina, com biodiesel, produzido principalmente através de soja, contra países da Ásia em relação ao óleo de palma e também agora Brasil levantando uma tarifação contra os norte-americanos. E aí, para muitos analistas de mercado internacional de biocombustível, acreditam que o Brasil a CAMEX teve essa decisão, principalmente depois da decisão norte-americana. A partir do momento que os americanos fizeram isso com os argentinos, o Brasil se sentiu muito à vontade para fazer a mesma coisa, ou mais brando também, que evidentemente, contra os norte-americanos em relação à taxação do etanol. Então, situações que foram criadas, que eram previsíveis, de certo modo, desde quando houve a confirmação de Donald Trump como presidente norte-americano, de que os Estados Unidos se fechariam de certo modo e que diversas barreiras comerciais seriam criadas. Essas barreiras comerciais, de certo modo, aparecem em relação à carne bovina brasileira, até por conta que teve a suspensão dos embarques do Brasil, aparece também em outros produtos e agora Brasil traz uma reação em relação ao etanol norte-americano. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como é que vem os valores negociados com milho no sul do Brasil. Eu destaco primeiramente o estado do Paraná.
Eu ressalto que, por conta desse mês de agosto, que entrou com embarques muito mais expressivos, intensos em relação ao cereal, isso já superando tudo o que aconteceu durante o ano de 2017, e com um volume que também já supera o mesmo período sazonal de 2016, isso deu uma acalmada. Apesar de ter muitas empresas que estão dizendo por aí que tem uma nova queda para o preço do milho, o produtor rural precisa também estar bastante atento com relação a isso, porque aparentemente a maior parte dos estados encontrou uma linha de resistência que tem como suporte a venda externa de milho. Vamos então ver como é que está o estado do Paraná. Tem estabilidade, nós temos aqui estabilidade na semana para os valores no estado do Paraná, que é a linha reta de estudo, R$ 22,00 a saca de 60 quilos para o estado do Paraná. Essa é uma média para todo o estado, é importante ressaltar, média para todo o estado do Paraná em relação ao valor mínimo praticado no Paraná. Portanto, estabilidade. Vamos a mais um estado, nós temos aqui em destaque o sul do Brasil, nós temos Santa Catarina agora. Santa Catarina com pouca variação, mas a variação que há é para cima. Veja só, segunda-feira valor de R$ 26,00 a saca, terça-feira R$ 26,50, valor que se mantinha na quarta-feira. Nesta quinta-feira subiu a R$ 27,00 a saca de 60 quilos, mantém nessa sexta-feira R$ 27,00, com isso dando uma condução aqui de 4% de alta para os valores da saca de milho no estado de Santa Catarina, que, como você sabe, é um grande consumidor, não tem uma grande produção, mas tem um grande consumo, um forte consumo. Estamos falando do estado que detém o parque industrial, principalmente para a avícola e também para suínos do Brasil. O último é o Rio Grande do Sul, tem uma característica parecida com o do Santa Catarina, mas é um estado produtor. Veja só, segunda-feira R$ 25,00 a saca, terça-feira esse valor se mantinha, na quarta subiu para R$ 25,50 e mantém esse valor até essa sexta-feira, R$ 25,50 a saca, com alta de 2% no Rio Grande do Sul. E por aqui o Agricultura BR destaca agora a previsão do tempo. Vamos saber como é que vem os destaques climáticos, principalmente para quem está no campo. Havia uma expectativa de haver chuvas, né? Um retorno de chuvas no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Mas quem fala sobre esse assunto é Juliana Rezende, no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Os produtores de milho do Rio Grande do Sul já começaram as atividades de plantio conforme nos aproximamos da entrada da primavera. Durante os últimos dias, as chuvas garantiram ótimas condições de umidade do solo, garantindo até o encharcamento do solo por conta das últimas instabilidades. Agora, ao longo dos próximos dias, essas instabilidades ainda devem persistir no estado. Porém, o volume de chuva ainda não deve ser muito significativo. As pancadas ganham um pouco mais de intensidade, principalmente do oeste ao sul gaúcho, e isso ocorre por conta da passagem de uma nova frente fria que traz mais nuvens carregadas para o estado. As instabilidades ainda seguem abrangentes em praticamente todo o estado gaúcho, porém nas áreas mais centrais, no norte e também na faixa leste, a chuva vem mais fraca e também as pancadas são mais isoladas. Isso ocorre pelo menos até o dia 30 de agosto. Já durante o segundo período, essas instabilidades agora perdem um pouco mais de intensidade. O volume de chuva agora fica bem mais baixo e as pancadas ficam concentradas do oeste ao sul do Rio Grande do Sul. Agora essas pancadas ficam mais fracas e o volume de água é mais baixo, não passa de 5 milímetros. Agora, entre as áreas mais centrais do país, no norte e também na faixa leste, a tendência ainda será de tempo mais seco até o dia 4 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas de instabilidade ainda devem avançar pelo Rio Grande do Sul, mantendo condições do solo favoráveis, principalmente agora para esse início do plantio do milho e também para o início do desenvolvimento das plantas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E olha, acontece até domingo a Expogenética na sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o tradicionalíssimo Parque Fernando Costa. E é para lá que nós vamos agora, porque, olha, Canal do Boi tem muito que mostrar, tem muitas atrações que acontecem, né, de agora até o final da feira, nessa sexta e nesse sábado. Tá aí o Daniel de Paula, tá fazendo um dia bonito. Hoje já teve recepção aí ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin já esteve aí. Daniel de Paula, movimentação forte, qualidade e genética nessa Expogenética 2017. Boa tarde.
Os que acompanham esta edição da Agricultura BR, realmente foi uma manhã bem agitada aqui em Uberaba, mais do que o normal do movimento de melhoramento genético que se busca todos os dias numa exposição como essa e no dia a dia das fazendas que produzem genética e que naquelas que absorvem essa genética, mas a presença do governador de São Paulo, enfim, de várias autoridades que aqui estiveram para essa solenidade do anúncio dos touros classificados no PENAT e também o lançamento de um convênio da Embrapa com a ABCZ para o estudo de genoma, foi realmente uma grande atração para as pessoas que cá estiveram. Agora está todo mundo já se refestelando para aguardar um outro grande momento dessa Expo Genética 2017. Que é mais uma edição do leilão Matrizes Premium, que a Colonial Agropecuária e o Nelore Bio promovem com convidados especiais para vender formas de bolo que já vem com o bolo pronto. Pronto, se a gente puder fazer uma comparação aí, as fêmeas Nelore criadas em Janaúba e distribuídas para o Brasil inteiro, com a fama desse praticamente meio século de seleção da Colonial, dos anos todos que participou o meu amigo José Aparecido, lá já praticamente uma vida, Zé, e essa vida dedicada a fazer esse tipo de ferramenta aí que tem dado resultado para todo mundo. É uma referência e hoje nós temos mais uma página disso para escrever, Zé. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, amigos do Canal do Boi. É verdade, o trabalho de seleção da Colonial, Daniel, tem 47 anos. E o Dr. Gabriel, desde o início da sua seleção, lá em 1970, sempre primou por avaliação na sua seleção. Buscar animais que dessem mais leite, por isso, desde 1973, tem um trabalho de seleção do Nelore para a produção de leite, que é inédito aí no Brasil e até no mundo, no caso do Nelore. E busca de ferramentas indispensáveis à seleção, como a estação de monta curta. Lá em 1976... ou seja, 41 anos atrás, implantou-se a estação de monta de 90 dias para vacas, 60 dias para novilhas, ou seja, uma pressão de seleção total, para que aquilo que sai da seleção da Colonial saia com um certificado de qualidade, que ele vai repassar para os seus produtos aquela genética que ele carrega. Eu dou um grande exemplo disso, um dos grandes destaques da Expo Genética até agora foi um touro vendido pela Bia Biagi, que é o sino da Beabisa, que é filho de uma novilha que nós vendemos aqui há cerca de 5 anos atrás. O touro tem 47 meses e nós 5 anos atrás, um ano antes, nós tínhamos vendido aqui essa novilha para a Bia e pariu esse bezerro que é o sino, que é um dos grandes destaques, líder sumário, todo da ABS Pecplan, foi um dos grandes destaques aqui da Expo Genética. Essa qualidade que nós estaremos colocando hoje à noite, o Colonial Agropecuária, 47 anos de seleção, o Nelore Bio, que segue o mesmo trabalho da Colonial Agropecuária, lá em Janaúba, no norte de Minas Gerais, nós estaremos colocando hoje 135 fêmeas deste padrão de qualidade. Além de doadoras, vocês estão vendo o nível das doadoras, o lote 1 está passando aí agora, já passou o lote 2, tem um lote 3 extraordinário, tem um lote de 15, de 5 fêmeas. Aqui é olhar uma e olhar a outra, todas igual, a mesma carcaça, todas paridas. As fêmeas vêm com prenhez positiva ou paridas. Nós temos 50 novilhas super precoces. Candidatas a doadoras? Candidatas a doadoras e de um trabalho, Daniel, que foi precursor, inclusive tem uma palestra do professor José Aurélio Bergman aqui, lá na Alta Genética, e apresentou esse trabalho, lá, uma palestra lá, e com os dados da Colonial. Lá em 1994, iniciou esse trabalho de seleção de surto precoce, emprenhando novilhas de 12 a 14 meses. Foi a segunda empresa no Brasil a fazer isso. Ou seja, de 12 a 14 meses, a primeira. Como a CFM já fazia com 18 meses, a Colonial, em 93, 94, a Colonial fez com 12 a 14 meses. Por causa da época do nascimento nossa lá, só tem chuva no final do ano, então os animais só nascem no mês de novembro, dezembro e janeiro. Não nasce como aqui no estado de São Paulo, que nasce no mês de agosto, setembro, outubro e novembro. Então aí os animais têm 12 a 14 meses. Estaremos colocando 50 novilhas super precoces. A nata de qualquer seleção do Brasil estará à disposição hoje. E mais 50 novilhas especiais, novilhas de 2 anos, 30 meses. Este gado que vamos colocar à disposição do mercado nacional hoje. Estamos na 3ª edição desse leilão prêmio aqui dentro da Expo Genética. E a Expo Genética a cada ano cresce. E cresce muito bem. Agora mesmo acabamos de receber aqui
o governador do estado de São Paulo, o secretário de Estado da Agricultura do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, secretário Arnaldo Jardim, aqui junto com o deputado federal Marcos Montes, que é líder da bancada ruralista da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Ou seja, é esta agropecuária que é reconhecida por grandes líderes também da nossa política, esse resultado de desenvolvimento da nossa pecuária que estará à venda hoje à noite aqui. Então, eu queria mais uma vez parabenizar a BCZ. O presidente Arnaldo mostra nessa primeira Expo Genética da sua gestão muita competência, muita qualidade e muita, acima de tudo, muito jeito de fazer as coisas da forma que ele faz. Como mineiro, bom mineiro, fazer com muita tranquilidade, fazer esse parque se tornar muito bacana. Cada canto que você vai desse parque aqui, você vê um restaurante diferente, cada canto que você vê as lixeiras, o cuidado com o parque de exposição, o jardim. Então, tudo muito bem cuidado. E principalmente a genética que está aqui, que é a genética dos principais criatórios do Brasil. Então, hoje à noite, a partir das 21 horas, já às 20h30, estaremos apresentando os animais aqui dentro do Parque de Exposições de Uberaba, e a partir das 21 horas, pelo Canal do Boi, mais uma vez, nesses 19 anos de parceria com o Canal do Boi, estaremos aqui apresentando o melhor da seleção da Colonial desses 47 anos. E do nosso companheiro, o Arison Antunes, o Bionicão, Nelore Bio de Janaúba. Além disso, nós temos 3 convidados especiais no nosso leilão. Gostaria de citar o nome dos convidados, que é importante pela qualidade genética e parceiros nossos de longa data, que é o Nelore Bom Sucesso, Nelore Zan, do Bom Sucesso, do Michel Carro, a Bia Biage, o Nelore da Bia e também do senhor Gabriel Esperafico, ali de Barretos. Então, Fazenda Bacuri. Então, são os 3 convidados especiais da Colonial e do Nelore Bio na noite de hoje. O Bionicão está aqui do lado e ele fica ouvindo tudo isso que foi dito aqui, essa questão técnica e comercial, que a Colonial sempre se preocupou e o Zé bem descreveu aqui, Bionicão. Você absorveu muito bem tudo isso. Estava pronto esse pacote. Hoje você desfruta dessa parceria. Claro, vocês são vizinhos, são amigos particulares. Para minha alegria, são amigos aqui também. Mas isso tudo já chegou pronto. Essa confiança que você teve de buscar, hoje o mercado tem no Nelore Bio como tem no da Colonial, né? É uma extensão, podemos dizer assim, Bio. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui também. Boa tarde a todos. Para a gente foi uma tranquilidade, nós somos vizinhos de fazenda, né? Nós temos a felicidade de estar lá junto de uma empresa muito organizada, uma equipe muito forte, e nós seguimos há 15 anos que nós iniciamos nosso plantel, nós seguimos a mesma linha de trabalho da Colonial, que nós estamos numa região semiárida e com certeza a pressão de seleção é muito grande naquela região. Os animais já estão aqui ao fundo, aqui vai ser um leilão com os animais aqui presentes, já estão todos aqui dentro do Parque de Exposição. E com certeza, Daniel, vai ser o melhor leilão de fêmeas da Expo Genética. Isso aí não é nós que estamos falando, é o povo, é os produtores, os técnicos que já viram, já visitaram, já viram os animais desde o início da semana. E realmente nós preparamos para esse ano trazer animal para fazer a diferença aqui nessa Expo Genética. E com certeza, quem adquirir um animal, uma fêmea, nesse leilão vai ficar extremamente satisfeito, porque está vindo de uma pressão de seleção forte, que é uma região semiárida, que com certeza as fêmeas têm a fertilidade diferenciada e esse leilão com certeza vai ser um grande leilão e nós aguardamos todo mundo aqui. Quem não tiver presente, acompanhe pelo Canal do Boi, que vai ser uma oportunidade ímpar de adquirir animais nesse grande leilão de fêmeas que vai ser essa noite de hoje. A gente esteve agora há pouco com o Marcos Mendes aqui, que é técnico da ABCZ e que cuida daquela região toda do norte de Minas, de Montes Claros para cima. Conhece muito bem a força desse Nelore de Janaúba. Está vendo ali atrás desse lote, por exemplo, o que significa produzir Nelore desse nível naquela região que o Bionicão lembrou bem, do semiárido, né? E o Brasil todo tem uma confiança tão grande que não é de hoje que compra. E o Marcão falou assim, e outra, o leilão hoje está tão
especial que ele tem para todas as necessidades, não é para todos os gostos, não. Tem para quem quer já parindo, quem quer parir daqui uns tempos, quem quiser explorar já a reprodução das fêmeas, tem fêmeas jovens, quer dizer, é para comprar fêmea jovem que já é precoce e vai trabalhar muito tempo na fazenda, é economicamente viável. E aí você vai poder montar rebanho, para a gente concluir, com o que essa dupla aqui vende amanhã a partir de 1 hora. Daqui 24 horas, viu, Fabiano? Isso aqui vai estar pegando fogo, que a turma vai se aglomerar aqui para acompanhar o tradicionalíssimo leilão de touros da Colonial, que o Canal do Boi vai mostrar também a partir de 1 da tarde dentro do Rubico Carvalho. 300 animais, 240 vem lá da Colonial e mais 60 que o Nelore Bio traz com o mesmo padrão de altíssima avaliação, com muitas garantias que nós já exploramos aqui e vamos voltar a explorar ainda na programação hoje ainda. Quero agradecer ao Zé Aparecido, também ao Bionicão, que largaram a reunião lá com os detalhes finais que estão sendo montados, junto com o Guto, o Honório da assessoria, junto com o pessoal do programa Leilões e também o Walter Domingos, o Vartão, que está aqui também assinando essa seleção. Então a gente vai voltar no fim do dia para mostrar detalhes que vão anteceder essa distribuição de genética, mais uma, né, dessa marca que o mundo inteiro conhece. Obrigado, viu, Zé? Mandar um abraço aqui pro Florencio. Ô, Florencio, tá recuperando aí, Florencio? Então, um abração para você, força. E muito obrigado pelos elogios pro gato, tá lá assistindo a gente. O meu guru, começamos lá em 1999, né, Florencio? Você quando você era pobre, andando naquele Fiatzinho Uno lá no norte de Minas Gerais, e hoje vê esse Canal do Boi. Aliás, esses anos todos, o Canal do Boi, essa força, essa potência toda, nas mãos do Daniel, da equipe toda do canal aqui, da unidade, do Cláudio Godoy, que é um parceiro nosso, para tudo que precisar, liga para Cláudio, na hora resolve. Gente, nós devemos abrir o nosso leilão um pouco antes, aqui com a apresentação dos animais, inclusive o Florencio vai nos brindar com isso aí, eu tenho certeza que o Cláudio também, para a gente poder fazer uma apresentação dos animais antes, um coquetel de apresentação, e logo depois iniciarmos o leilão às 21 horas, em ponto, para a gente poder mostrar as 135 fêmeas jamais vistas no Expo Genética. Mesmo nos 2 leilões anteriores que a própria Colonial realizou aqui na Expo Genética. Então hoje é um dia especialíssimo. Que é mãe de touros de Central, para breve, a Bia Biagi comprou 1 ou 2 anos atrás aqui, hoje já está com o touro mais comentado da Expo Genética, só isso. De repente você pode levar hoje a mãe dos seus futuros touros de Central também. Estamos disponíveis aqui, vamos passar a tarde no parque absorvendo este leilão Matrizes Premium e mais tarde voltaremos ao vivo com mais informações da Expo Genética 10 anos, meu caro Fabiano Reis. Obrigado, Daniel de Paula. E olha, sucesso para os promotores, né? Grande leilão, tradicional leilão, acontece durante a Expo Genética, mas sucesso principalmente para quem vai fazer a aquisição, né? Quem vai fazer a aquisição desses animais que vão estar à disposição amanhã aqui pelo Canal do Boi. Esse sim, oportunidade, então, sempre aqui no Canal do Boi. Bons negócios para você. E o Florencio está muito bem, inclusive, falei com ele há pouco antes de entrar no ar, está tranquilo, está muito bem, está acompanhando aqui a nossa programação. Falar em programação, agora eu falo um pouco a respeito dos números que foram apresentados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta última quinta-feira durante a tarde. Eles trouxeram que o avanço para a colheita do milho continua, está quase conclusa essa colheita e para os argentinos, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, realmente vai chegar a uma produção de 39 milhões de toneladas de milho naquele país para a temporada 16-17. Veja comigo aqui os dados, você tem aqui a expectativa em relação à produção de milho na Argentina de 39 milhões de toneladas, área colhida até o momento de 35 milhões e 300 mil toneladas. 35 milhões e 300 mil toneladas foi o que foi retirado dos campos, o que representa um número aí de 88,3%, com uma produtividade que chama a atenção. Os argentinos estão tirando do chão aí 135 sacas por hectare. Produtividade, então, dos argentinos a 135 sacas por hectare, de acordo com os números apresentados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. O assunto é internacional e é milho. Vamos saber então como é que vem milho negociado na Bolsa de Chicago, que tem apresentado quedas. Ele continua com queda agora, mais curto prazo, com queda de 0,5% a $3,40 o bushel. Dezembro com recuo de 0,35% a $3,55 o bushel. E março de 2018 com queda de 0,33% a $3,67 por bushel. Recuo para o milho continua na Bolsa norte-americana.
E depois do intervalo comercial, você tem o 4º capítulo da série Rotas e Vinhos, aqui no Agricultura BR. Chegou a hora, eu sei que tem muita gente esperando para acompanhar mais um episódio da série Rotas e Vinhos que você tem acompanhado durante essa semana. Segue até a próxima aqui no Agricultura BR. Então, olha só, hoje você vai conhecer uma vinícola que produz espumante e que é centenária. É o que nos mostra agora Rotas e Vinhos. O apito do trem anuncia mais um passeio da Maria Fumaça. Na estação, os passageiros embarcam numa viagem que é até difícil de escrever. E que tal viajarmos até 1913? A parada é nesta construção imponente, com marcas históricas que o tempo não foi capaz de apagar. Tudo aqui lembra o processo de elaboração da primeira champanhe brasileira. Desde o início, a Peter Longo teve sua trajetória marcada por exemplos de pioneirismo e ousadia. Foi a primeira vinícola brasileira a empregar mão de obra feminina. Aliás, eram as mulheres que comandavam os serviços por aqui. A construção segue os padrões da região de Champagne, na França, e suas instalações incluem uma residência em forma de castelo e uma cave subterrânea de 10.000 metros quadrados. Toda em pedras de basalto que ajudam a manter constante a temperatura das garrafas em todas as estações do ano. Então o ambiente tem que ser perfeito. Tem tecnologia aqui, tem produto para tirar a umidade do ar? Não, não tem. É natural, graças ao exaustor construído há mais de 100 anos pelo Armando Peter Longo. Esse fungo aqui tem que virar pó. Isso significa que a temperatura está perfeita aqui, há mais de 100 anos. Então, nós simplesmente usamos esse espaço. Então, a temperatura é perfeita, não tem o risco de bochonê, não tem o risco de comprometer o produto. Ou seja, ele está amadurecendo aqui um berço esplêndido, naturalmente, e está super confortável nesse processo. Então, isso me dá segurança que daqui a 12 a 72 meses eu vou ter um produto premium, feito num ambiente totalmente natural. João, o gerente de turismo da vinícola, nos convida para apreciar um vinho elaborado com uma uva italiana, cultivada no Brasil e que ainda não havia sido engarrafado. O Terolgo é uma uva usada na Itália muito para corte. Por quê? Ela é tintória e tem uma carga tânica, tem taninos em abundância e cor. Nós achamos interessante, então, cultivar essa uva aqui no Brasil, com terroir mais pobre de nutrientes. Entendimos que aí teríamos, então, um teróldego mais leve, ainda com cor, ainda com carga tânica, mas ele seria muito elegante na boca, seria até um toque adocicado pelo terroir brasileiro. Então nós temos hoje, nós somos a segunda vinícola a elaborar um vinho varietal, ou seja, 100% de uma variedade de teróldego no Brasil. O varietal teróldego é um frutado de cor intensa, que em solo gaúcho ganhou uma leveza incrível. Uma fascinante experiência para desvendar os mistérios da elaboração do vinho. É um vinho de corpo, de estrutura e que é muito usado como corte. O que é corte? Um vinho que vai influenciar
o vinho principal emprestando característica natural importante dele. Nesse caso aqui, falamos de cor, falamos de fruta vermelha e falamos, claro, de tanino, que o tanino é a coluna dorsal de um vinho. Sem tanino, o vinho fica sem graça, né? Além de toda a parte histórica, quem visita a vinícola também passa por esse momento aqui. É uma degustação harmonizada, que a gente também vai participar. O que nós ensinamos aqui é conceito. A ideia da Petelongo é que tu possa saborear o teu prato em casa, que tu está acostumado, sem errar a harmonização. Quando é que a gente erra a harmonização? Quando a gente coloca, por exemplo, um vinho encorpado num prato muito leve, por exemplo. O que vai acontecer? A estrutura do vinho, o peso do vinho, que começa pela cor do vinho, vai ser tão intenso que ao final da mastigada, do alimento que estiver no prato e da bebida, vai lembrar só o gosto do vinho. Isso significa que está desarmonizado. Qual é o ideal, então? Um prato mais encorpado, tanto quanto o vinho, e os dois, no final da mastigada, tu vai ter uma memória olfativa automática de lembrança tanto do prato quanto do vinho. Ou seja, vai ficar melhor o prato e melhor ainda o vinho. Isso a gente chama de harmonização. Nesse sentido, então, a gente preparou para vocês aqui uma salada com carne ou até mesmo carne branca desfiada nessa salada, queijo branco, enfim. Essa salada de leve a encorpada, mesmo sendo encorpada ela é leve porque é uma salada, os elementos são leves, com um vinho leve. E como é que eu sei que o vinho é leve, se tratando de vinho branco, que são a maioria dos vinhos espumantes são brancos? Pela cor, por exemplo. Se a cor dele for mais próximo à água, estou olhando para um vinho leve. Quando mais distancia da água, ou seja, mais amarelo palha, por exemplo, mais encorpado ele é. Enquanto a Ana abre a garrafa, uma dica de como abrir a garrafa, como estão observando aqui. Ela tirou então a parte superior, manteve a garrafa bem vestidinha aqui. Agora a Ana vai começar a tirar então essa gaiolinha de metal que está ali para ajudar a manter a rolha ali. Para abrir então, a Ana já está começando a abertura. Ela vai então girar lentamente a garrafa e depois está fazendo força contra o vidro para não fazer nenhum barulho, como vocês viram. Então, abrir uma garrafa de forma abrupta, eu estou violentando o produto, estragando o produto. Ah, então eu não posso fazer? Claro que pode fazer, mas não bebe aquele produto. Abre outra garrafa, conforme a Ana abriu, e aí serve. E aí vai ter todas as propriedades preservadas, não só na garrafa, como na taça de vocês agora que vocês vão beber. E um detalhe, então, a taça está na temperatura ambiente, está mais quente que a garrafa. Ela vai resfriar o fundo da taça para que não haja choque térmico e o produto suba e tal. Alguns segundos e resfriou, ok, agora vai complementar no máximo 1/3 da taça. Não é elegante encher a taça, como às vezes o pessoal bebendo outros produtos acaba fazendo. Então. E eu colocar no nariz, você vai sentir maçã verde muito delicada, recém-cortada. Ou seja, está dizendo que ele é leve e tal, ok? E na boca, a gente deve confirmar essa sutileza de citricidade que tem o Prosecco jovem de boa qualidade. Para harmonizar agora, então, vamos degustar, então, simbolizando um prato leve, canapés ou salada. Como o produto é leve e jovem, ele não tomou não tomou o lugar do meu prato. Veja que eu estou lembrando alface, estou lembrando peito peru, está ainda na minha memória gustativa. Então, está harmonizando. Então, qualquer prato com essa característica, com um produto leve como esse, eu vou acertar. Uma das coisas mais legais que eu achei quando eu entrei nesse mercado foi eu não ter medo mais de ir em restaurante. Eu não preciso pedir mais para o garçom que cozinha que harmoniza. Eu sei a estrutura do prato e eu sei pedir o vinho. É simples, o processo é simples e tal. E você pode acompanhar, rever todos os capítulos que passaram até agora do Rotas e Vinhos, acessando o Facebook do Agricultura BR, do Canal do Boi, nosso YouTube e também o portal do SBA, sba1.com.br.
Então não perca, você pode acompanhar todos esses capítulos. Lembrando que volta na próxima semana com muito mais Rotas e Vinhos para você. Por aqui o Agricultura BR destaca uma importante informação feita pelo Rabobank. Rabobank que é o maior banco cooperativo agrícola do mundo e é holandês, sede na Holanda, e que acabou falando um pouco a respeito do que vem acontecendo no cenário internacional do café arábica. Tá? Café arábica, Rabobank comentando o mercado do arábica. Diz o seguinte, os valores atuais estão bem abaixo, para a posição de dezembro, bem abaixo do que poderiam estar. Então ele é acima de $1,25, mais ou menos, por volta desses valores. De acordo com o Rabobank, por conta de quebras e também expectativas menores de produção em importantes países produtores também, como Honduras, por exemplo, como Colômbia também, para a produção de café arábica. E aqui no Brasil, a broca, que está meio que fugindo do controle e trazendo fortes preocupações em relação à produção de café, principalmente porque ela atinge não só os cafezais, mas também o café depois de colhido. Então isso traz fortes preocupações e para o Rabobank, na sua projeção, pode ficar mais elevado daqui a 3 meses. Então, no final do ano, essa mesma posição pode estar sendo negociada por um valor melhor. Você vê aqui a posição do Rabobank para os negócios com café arábica que é negociado em Nova York, dezembro de 2017, $1,29 por libra-peso, é mais ou menos esse valor que nós temos aqui para os negócios nesta posição, enquanto que a estimativa do Rabobank é que daqui a alguns meses, daqui a uns 3 meses, nós tenhamos essa mesma posição negociada a $1,37 por libra-peso. Você tem aqui acompanhado comigo aqui os dados, né? E a instituição aponta que esses problemas nas safras, né, de alguns países aqui da América Central, da América do Sul também, e a broca no Brasil devem trazer essa mudança para o café arábica negociado em Nova York. Vamos saber agora como é que vem os negócios por lá. Nós temos tido um acompanhamento que mostra que café arábica tem caído bastante em relação aos últimos negócios, um forte exercício de pressão. Vamos saber como é que vem as posições negociadas hoje. Hoje vem com alta. Observe que, olha só, a posição de setembro vem a $1,29 a libra-peso, com alta de 2,56%. A posição de dezembro, que era essa comentada agora, que o Rabobank acredita que no final do ano vai estar em 1,37, nesse momento vem a 1,31, que é um valor melhor de quando o Rabobank fez o estudo, que era 1,29. Alta de 2,69%, $1,31 a libra-peso. Já março, $1,35 a libra-peso, com alta de 2,70%. E maio de 2018, essa posição sim, a 1,37. Agora, neste momento, $1,37 mais 20, com alta de 2,57%. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Londres. Por aqui o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Eu convido você a continuar participando do programa conosco. Mande a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp. É o 67996562266. Entre em contato, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre soja, também sobre tecnologia aqui no Agricultura BR. E durante o congresso da Andável, meu colega Walter Pulga Júnior conversou com Everton Molina Campo, ele que é da Ouro Fino Agrociência, que comentou a respeito do reposicionamento da empresa em relação à agricultura. Everton, o que é esse reposicionamento da Ouro Fino na agricultura? A Ouro Fino, Pulga, nos últimos anos, é uma empresa nova, é uma empresa que tem 7 anos de existência e nos últimos anos a gente enxergou uma possibilidade muito grande de se diferenciar nesse mercado de defensivos agrícolas. Pensando nisso, a Ouro Fino falou assim, poxa, aonde que a gente consegue realmente crescer, aonde que a gente pode se diferenciar? E a gente vislumbrou uma oportunidade de trabalhar
com uma diferenciação para o mercado brasileiro. Então, esse novo propósito do Ouro Fino, ele fala o seguinte: reimaginar a agricultura brasileira, que ela está muito vinculada a você fazer diferente o que é feito hoje. Hoje, uma agricultura brasileira, os produtos, as soluções que chegam para a agricultura brasileira, elas são desenvolvidas muito com âmbito global, né? Então, um produto que é desenvolvido na União Europeia, nos Estados Unidos ou no Japão, ele é aplicado no mundo todo. Enquanto que no Brasil, a gente tem características edafoclimáticas muito distintas desses demais países. Dá um exemplo. Por exemplo, vamos falar de clima, por exemplo, talvez seja o mais clássico. Na União Europeia, nos países do hemisfério norte, tem um clima tropical, então a gente não tem grandes incidências de pragas e doenças, a gente tem presença de neve, a aplicação de produtos ocorre em solo nu. Enquanto que no Brasil nós temos um país tropical, com grande insolação, grande incidência de pragas, plantio direto, colheita de cana crua na cana-de-açúcar. E o que isso tem impacto? Quando um produto é desenvolvido nesse hemisfério norte, ele é desenvolvido com essas características. Quando esse produto é aplicado aqui no Brasil, essas características são totalmente distintas. Vou dar um exemplo. Imagina um herbicida que é feito nos Estados Unidos, ele foi desenvolvido para ser aplicado um produto num solo nu. Quando vem aqui para o Brasil, esse produto cai numa palha e aí ele fica exposto a sol. É um produto químico. Se ele é um produto químico, com o sol, com o calor que tem no nosso país, ele acelera as reações e aumenta a degradação. O que a Ouro Fino está fazendo? Está pegando esses produtos e trabalhando com características, melhorando as formulações, por exemplo, adicionando fotoprotetores, para que a gente consiga criar uma diferenciação. Para que esse produto, quando exposto, cai na palha, ele consiga ter uma sobrevida maior e, consequentemente, maior performance no campo. Há também um movimento para servir ao agricultor, né? Para apresentar projetos via online, sistema eletrônico, através de smartphone. A Ouro Fino Agrociência já está desenvolvendo algum projeto especial para isso? Estamos. Na verdade, esse é um dos carros-chefes da nossa empresa. Hoje, se você analisar, 60%, 70% do mercado dos agricultores já tem acesso à internet, né? Então, pensando nesse agricultor, nessa nova geração que está vindo, a Ouro Fino iniciou um projeto de mídia digital muito forte esse ano. Ele consiste em quê? Primeiro, uma plataforma de compartilhamento de conhecimento, né, que nós vamos lançar no final do ano, onde a ideia é que a Ouro Fino fomentando uma discussão no setor, né? Então, eu crio uma plataforma onde eu vou debater determinado tema e todos os diferentes players do setor vão lá discutir sobre ela até chegar numa conclusão que pode direcionar os investimentos no setor. Um segundo investimento que nós estamos trabalhando é a reformulação do nosso site como um todo, né? Ele está sendo um site reestruturado completamente para que se leve conhecimento para o agricultor. Usando o quê? Mídias digitais. Então, por exemplo, levando informação nas redes sociais, no nosso site, de forma que o agricultor tenha essa informação no momento que ele mais precisa, ou seja, no campo. Através de um smartphone ele consiga pegar recomendações e indicações sobre pragas e doenças. A perspectiva para a agricultura brasileira é boa? Vale o investimento? Vale. Nós estamos passando por um momento conturbado no nosso país, mas quando você olha para a agricultura brasileira, a gente tem um futuro muito promissor, né? Pensando que a gente vai ter que alimentar uma população de bilhões de pessoas no futuro, o Brasil se dispõe se apresenta como um grande player nesse mercado. Na verdade, depende do Brasil a produção desse alimento mundial. Então, apesar do momento conturbado que nós temos hoje, nós temos que nos preparar, nós temos que nos reimaginar todos os dias para que o Brasil vire esse protagonista no futuro. O preço da banana anã está em alta na região Nordeste. O preço pago ao produtor está em média R$ 1,16 o quilo. De acordo com o CPEA, o volume da variedade deve permanecer limitado durante o segundo semestre. Há previsão de aumento para os meses de dezembro e janeiro de 2018.
O preço do tomate salada longa vida segue em queda no Atacado Paulista. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo vem recebendo grandes quantidades de tomate rasteiro do estado de Goiás, que tem o menor preço de comercialização. Os tomates longa vida 2A e 3A tiveram médias de R$ 22,19 e de R$ 31,91 por caixa de 20 quilos, apresentando uma queda de 18,83%. A procura pelo alface está baixa nas regiões de Ibiúna e Mogi das Cruzes, São Paulo. Este fato vem acontecendo devido às quedas das temperaturas e às recentes chuvas. O preço médio do alface crespa em Ibiúna caiu 10,28%, sendo cotado a R$ 6,67 a caixa com 20 unidades. Já em Mogi das Cruzes, o alface americana mostrou a menor média semanal de 2017, tendo um recuo de 11,32%. O preço em média fechou a R$ 9,40 a caixa, com 12 unidades. O preço do mamão segue em patamares recordes na parcial de 2017. A baixa demanda pela fruta no mercado interno tem pressionado as cotações nacionais, aumentando o volume exportado. O retorno das chuvas nas principais regiões produtoras elevaram a sua produtividade. De janeiro a julho deste ano, o Brasil exportou 26.480 toneladas de mamão. Em receita, as exportações totalizaram $27.250 mil, um aumento de 8%. Nos últimos dias, a oferta de cebola aumentou em algumas regiões no estado de São Paulo. O preço pago ao produtor pelo quilo do bulbo teve uma média de 89 centavos o quilo. De acordo com o CPEA, até o fim deste mês, 50% das áreas devem ser colhidas, podendo elevar ainda mais a disponibilidade do produto no mercado nacional. E o estado do Mato Grosso está em plena colheita do feijão carioca irrigado. Quem nos mostra esse processo é o repórter Valdir Pacheco. Clima mais seco contribuiu para a maior incidência de pragas nas lavouras em Mato Grosso nesta temporada. A mosca branca prejudica a realização da fotossíntese nas plantas e, consequentemente, as folhas ficam amareladas. Dano mais severo pode ser observado a partir do estágio de enchimento dos grãos, como é o caso do produtor rural Luimar Geme, que planta feijão carioca irrigado em Sorriso, no médio norte do estado. Mato Grosso está em plena colheita do feijão carioca irrigado. Aqui nesta propriedade, o ataque da mosca branca foi um fator limitante de produtividade. Temos uma produtividade razoável. Pelos investimentos que a propriedade fez, era para ser melhor. Tivemos alguns problemas com mosca branca e a dificuldade no controle dificultou na produtividade. Agora, por ocasião da colheita, a gente percebe a perca que aconteceu nessa safra. A mosca branca, ela se manifesta oportunamente. Então, não são todas as lavouras do município que têm a presença da mosca. Nós aqui na propriedade tivemos e teve um difícil controle. Então, aconteceu que mascarou a produtividade desta safra. Mas o controle vem sendo feito, agricultores de toda a região têm investido naquilo que dá resultado e têm feito um controle de qualidade. A cultura do feijão carioca passa por um momento difícil, com um custo de produção acima do preço praticado no mercado nessa semana, que chegou a R$ 105 a saca de 60 quilos. Os preços estão bem retraídos daquilo que já teve durante o ano. Está difícil para fechar o custo da lavoura, para que essa colheita cubra os custos, está difícil. Estamos num período que o Brasil todo colhe a safra de feijão irrigado, e feijão carioca é o feijão que tradicionalmente nós plantamos no pivô. É uma cultura de alto investimento e que você precisa estar presente todo dia na lavoura, porque só uma lavoura bem conduzida cobre o investimento feito. Já chegamos a produzir 50 sacas de feijão e essa safra de agora eu estou com a minha média aquém disto. Em torno de 35 sacas é o que nós estamos colhendo.
E acompanhe conosco agora como é que está o mercado da soja internacional. Lembro mais uma vez que soja, depois de alguns dias de estabilidade e ligeira recuperação, hoje vem apresentando queda mais uma vez, mesmo com confirmação de vendas avulsas pelo departamento norte-americano. Olha só, posição de setembro vem com queda de 0,37% a $9,37 o bushel. Novembro, $9,42 o bushel, com recuo de 0,42%. E janeiro de 2018, $9,51 o bushel, com recuo de 0,39%. Dólar comercial vinha em instabilidade aqui no Brasil. Vamos saber se essa estabilidade continua. Está na casa de 3,14. Continua dessa forma. R$ 3,14 mais 6, estável, com ligeira queda de 0,03%. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde, lembrando que voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.